O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com os governadores dos estados que formam a chamada Amazônia Legal para discutir ações do combate às queimadas. Antes do encontro, Bolsonaro estabeleceu regras para aceitar ajuda financeira do G7, grupo que reúne as maiores economias do mundo. O dia de trabalho nem tinha começado oficialmente quando o presidente Jair Bolsonaro impôs as condições para que o Brasil aceite 20 milhões de dólares do G7. Os recursos seriam destinados para combater as queimadas na floresta amazônica. Ontem chegou a circular a informação que o dinheiro seria rejeitado pelo governo brasileiro, mas hoje Bolsonaro disse que tudo depende de um pedido de desculpas do presidente francês Emmanuel Macron. Primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez à minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. E depois, as informações que eu tive, de que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Então você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras, né? E daí a gente pode conversar. Questionado se também não teria ofendido a primeira-dama francesa ao comentar uma publicação nas redes sociais em que Brigitte Macron era comparada a Michele Bolsonaro, o presidente se irritou. Se é para continuar a pergunta desse padrão, vai acabar a entrevista. Vai acabar a entrevista. O senhor fez um comentário na foto? Tá. Fiz um comentário para o cara não... O meu comentário que eu falo é para não insistir nesse tipo de postagem. Tá, centenas... Tchau pra você. O senhor pretende pedir desculpas a ela? O senhor pretende a Amazônia, presidente? Apesar do discurso, Jair Bolsonaro sofre pressão dos governadores dos 9 estados que compõem a chamada Amazônia Legal. Eles participaram de uma reunião aqui no Palácio do Planalto com ministros e integrantes das Forças Armadas. Foi feita uma apresentação das ações e medidas adotadas pela União até agora. Para os governadores, não se pode abrir mão dos recursos estrangeiros, como os que fazem parte do Fundo da Amazônia. Devido a desentendimentos em relação à política ambiental brasileira, a Alemanha e a Noruega suspenderam recentemente os repasses de recursos. Nós não podemos abrir mão de recursos. Nós esperamos que haja um entendimento entre o governo federal, um bom termo, juntamente com o Fundo Amazônia, Noruega e Alemanha. Se isso não acontecer, nós estamos discutindo estratégias de como é que podemos caminhar nesse sentido, inclusive conversando com outros países que também têm interesse em preservar os nossos recursos ambientais. Nós enfatizamos muito fortemente a necessidade da cooperação internacional com defesa da soberania nacional, claro, porém, achamos que não é o momento de rasgar dinheiro. Sobre o desentendimento entre Jair Bolsonaro e o presidente francês, os governadores preferiram adotar um tom moderado. O que acho que deve ser feito, no meu entendimento, é de maneira muito clara. Nós devemos buscar parceiros, compatibilizar a atividade e o ativo florestal, somando-se às outras vocações, a vocação do agronegócio, a vocação da pecuária, do cultivo de grãos. O seu Macron, que é um concorrente dos nossos produtos no agro, ele está surfando nas cinzas da Amazônia quando queima, mas, na verdade, ele não está preocupado com o nosso meio ambiente, ele está preocupado em criar mecanismos, ele veio com essa conversa na mídia internacional, ele e outros países, para criar barreiras, possíveis barreiras verdes, ligado a essa questão, né, de um possível comportamento não adequado aqui no nosso país. No fim da noite de ontem, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota em que cobra as grandes economias mundiais. Segundo o texto, quando o Acordo de Paris foi aprovado em 2015, os países desenvolvidos se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano em financiamento climático para as nações em desenvolvimento. Isso não estaria sendo cumprido. A nota diz ainda que o Brasil está pronto para avançar soberanamente em consonância com os instrumentos internacionais na implementação de ações concretas de combate ao desmatamento e à degradação de florestas, particularmente na Amazônia. Enquanto isso, o Congresso Nacional adiou para amanhã a instalação da Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas, que estava prevista para hoje. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a mudança atendeu a um pedido dos líderes partidários que solicitaram mais tempo para indicar os membros do colegiado.